Vamos assim, relaxando o nosso corpo. Vamos pedindo a presença de nosso anjo guardião, a presença dos médicos espirituais, do mentor do nosso estudo, Dr. Fernandes. Vamos pedindo a proteção e entendimento para mais esse estudo, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui, realizando o estudo e aprendendo um pouquinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim iniciar os estudos de hoje. Obrigada. Obrigado, Samila. Obrigado, querido. Silva Dias, tem algum recado antes da gente tocar no tópico? Não, podemos iniciar. Podemos? Tá bom. Então, o tópico de hoje é a aula número 25, campo magnético e a proteção magnético pelos espíritos protetores, né, o controle do campo magnético. A gente começa então pelas perguntas, né? Acho que temos aí duas perguntas da Samila. A gente pode iniciar por você mesmo, Samila, que fez a abertura para a gente. Ai. Será que como é que será que tá a nossa luzinha aqui em volta aí? Hoje eu fiquei pensando, estudando e pensando, né? Falei, ai meu Deus, viu? Seu Vandir, me veio, né, uma dúvida, até com relação ao que acontece, que às vezes acontece, né, aqui. Quando a gente realiza o Evangelho no lar, a gente faz a leitura do Evangelho e a interpretação. Isso é o suficiente? Isso pode ajudar um espírito inferior ou algum espírito em dificuldade que esteja presente naquele momento e faz com que ele siga a espiritualidade superior? Bom dia para todos. É interessante a questão espiritual com relação à presença de determinados espíritos dentro do nosso lar. Isso depende muito, porque se você colocar aí um espírito familiar de pouca condição espiritual, ele não vai atender o seu pedido, está entendendo? Porque ele vai se achar apegado à cama, ao móvel, à residência, e ele vai dizer que não está desencarnado, ele está encarnado ainda e convivendo com a família. Essas fugas psicológicas, em alguns espíritos, é interessante, porque eles sabem que partiu. Muitas vezes ele está vendo desencarnados que ele nunca viu na vida, mas ele não admite a morte. Então, admitir a morte não é você só reconhecer que o seu corpo está ali. É você reconhecer que você não pode mais voltar para ele. É você saber que terminou a existência física. E, às vezes, as pessoas fazem o evangelho no lar, adoecem, continuam adoecendo, e vem aquele questionamento de muitos, né, de perguntar, mas e a espiritualidade? Não tira essa criatura daqui? Depende. Se, por acaso, esse espírito ele invadiu a sua casa, ele não tem vínculo nenhum com você, é muito mais fácil as equipes espirituais retirar esse espírito. Mas me diga uma coisa, você vai expulsar uma mãe que está dentro da sua casa?
desencarnada, ela vai ter que ter plena consciência que tem que sair daquele local, porque está prejudicando os netos, está prejudicando o marido, a filha, prejudicando todo mundo. E muitas vezes a gente encontra essa dificuldade da não aceitação de sair do local, onde existe aí uma referência que se coloca, é minha filha, eu não vou sair daqui não, e aqui é minha casa. E isso vai ser uma negociação muito complexa, porque vai ter que trazer psicólogas espirituais para aquele local, e isso demanda tempo, entendeu? Para a gente entender que nem todas as situações, as equipes superiores, ela vai interferir em determinadas influências dentro do lar, não. Quando se trata de uma lei de causa e efeito, já é muito diferente. Ele não tem vínculo doméstico, ele tem vínculo reencarnatório de vidas passadas. Mas vamos se colocar no lugar desses espíritos, principalmente espíritos familiares, que não têm evolução. Você ama seu filho, desencarna. Você está vendo ele dentro de casa. E você quer protegê-lo, achando que vai protegê-lo. Então, você sairia se seu anjo de guarda mandasse? Pessoal? Aí que está o problema. Porque os espíritos encarnados, ele passa a querer dar continuidade a tudo aquilo que ele fazia. E não pode. Então, o evangelho no lar, ele ajuda muito. E quando ele ajuda. Agora, quando você pega uma situação como essa, é preciso que o hospital faça a evocação daquele pai que está ali dentro, a evocação daquela mãe, através do médium, e para explicar a eles que não pode estar ali, que as consequências dali é as pessoas terem insônia, as pessoas se irritarem, aí o procedimento está correto. Mas, às vezes, a gente evoca mais de 10 vezes e a entidade volta ao mesmo local onde morava. A gente entende a condição dele, é apego. Então, aí você faz o evangelho lá e diz, mas eu estou do mesmo jeito. Só que a gente tem que entender as circunstâncias. E essas circunstâncias não dependem só do evangelho nem de você, não. Depende da conscientização do espírito em sair daquele local. Tá. E não é necessariamente a vibração, a vibração aqui dentro de casa, no caso. Não é necessariamente a vibração do lar, mas é o apego do espírito àquele local. Eu vi um caso no interior do estado que teve um pai que passou 30 anos perto da filha, né? 30 anos, veja só. Ele era uma boa pessoa, mas ele morreu de um AVC. E essa filha sempre tinha dor de cabeça, mas dor de cabeça mesmo. E de repente, depois a Cristina descobriu que a obsessão dela, veja, era causada pelo apego do pai, que queria proteger a filha e que transmitia a dor de cabeça. Em conversação, a médica chamou o pai dessa criatura e disse para ele que ele tinha que ficar internado. E ele chorava como uma criança, não aceitando o internamento, porque queria proteger a filha que já estava com 35 anos de idade. Então, olha só. Então, a partir do momento que ele aceitou o internamento, as dores de cabeça cessaram. Agora, olha, vínculo familiar é mais complexo a gente tratar. A gente teve um caso, né, quando a gente morou numa outra casa aqui, que a minha filha via, né, um espírito, né, e aí quando foi feito um tratamento para ver o que estava acontecendo, né, que a gente conversou lá com o centro espírita, tinha era exatamente o que a Vitória falava, que era uma pessoa que dizia que morava ali. Ela tinha um apego pelo local, não sei se tinha, acho que não tinha nenhuma ligação com a gente, mas ela dizia que aquela casa era dela e que era pra gente ir embora, porque que a gente estava ali. Aí como já, assim, não é a primeira vez que acontece, né?
Às vezes eu fico, até um dia eu estava conversando com o Chico, e o Chico comentou, né? Mas não é que a gente faça, é só durante a leitura e interpretação do Evangelho, e aí o meu marido, né, no caso, que percebe, né, que tem alguma coisa, e aí ele até, essa última vez, eu não estava presente, e eu estava ouvindo muito ele falar, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Você estava falando muito. Eu falei assim, não, acho que tinha algum irmão aqui que precisava ouvir, né? E ficou falando por um tempão, assim. Aí isso me veio, né, na cabeça, assim, se tem, se é o suficiente, né, para eles deixarem o local e seguir o caminho, né, junto com a espiritualidade. Mas eu entendi. Obrigada. Pode fazer a sua segunda pergunta, viu, Samela, se você quiser. A gente consegue controlar a qualidade de espíritos adentrando no nosso ambiente com a qualidade fluídica, com o campo magnético positivo? Se, por exemplo, numa casa espírita, num estudo mediúnico, por exemplo, se a qualidade fluídica for negativa, entidades doentes, espíritos amputados, eles podem adentrar ao ambiente? Que tem uma parte, né, da aula que até cita essa questão, né, se é um estudo mediúnico, né, não tem por que essas entidades estarem presentes, né, mas, por exemplo, se no estudo mediúnico a qualidade fluídica for negativa, essas entidades conseguem adentrar no ambiente? Campo magnético das instituições. Instituição, que a gente fala qualquer religião, né? Não vamos colocar só a questão espírita, mas vamos dizer, se uma igreja tem um padre que é pedófilo, qual é a assistência que essa igreja tem? Nenhuma. Por quê? Ele é o veículo da espiritualidade para assistência superior ou inferior, entendeu? Então, logo a gente pode dizer que as pessoas que entram ali, as pessoas que vão se confessar, elas são mais prejudicadas do que mesmo ajudadas. Porque a assistência espiritual que envolve uma pessoa como essa é uma assistência muito negativa. No caso das instituições espíritas, ou de um hospital espiritual que não esteja bem clinicamente, prejudicado é o paciente, não é só os médicos. Porque, de repente, você pode entrar com uma entidade doente e sair com 3 ao seu lado. E essas 3 entidades, ela vai habitar onde? No seu próprio lar. Por isso que o equilíbrio do campo energético dos hospitais, isso tem que ser bem estruturado. Os médicos têm que estar bem harmonizados. Como a doutora Cristina disse ao grupo da Itália, né? Eu não quero grupo, eu quero família. Grupo é de estudo, família é para qualquer tipo de ocasião que precise um do outro. Então, essa frase dela realmente é muito forte, porque se a gente tem um grupo, esse grupo é de estudo, né, pessoal? Mas se a gente tem uma família, fazer desse grupo uma família, então nós estamos aí para o que deve é. Então, na questão do campo magnético, a situação ela é muito séria, porque o que é um campo magnético de uma instituição? É a composição de todos os seus membros que estão ali. A gente pode dizer que o alfabeto inteiro que compõe o campo magnético. Então, para a espiritualidade superior, ela formar um campo magnético de uma instituição, ela precisa dos membros dessa instituição equilibrados. Se não há equilíbrio, não tem campo magnético positivo. O campo magnético é negativo. E aquela instituição, ela não tem permissão de funcionar, porque os seus membros estão totalmente perturbados, né? Lembramos uma frase de Jesus, quando disse aos seus discípulos e também aos seus apóstolos, quando Jesus disse, olha, ao adentrar na cidade,
e todos não forem bem recebidos, bate até o pó de poeira dessa cidade que ficou nas vossas percatas e vai embora, porque essa cidade não é digna de receber meu evangelho. Então, veja só, se Jesus falava isso, como é que as pessoas querem estar dentro de uma casa, todas harmonizadas espiritualmente, e dizendo que Jesus está ali? Então, a gente não acredita nessa questão de um campo magnético negativo e o Cristo presente. Porque em outra frase, ele falou o quê, né? Se duas ou demais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei com ela. Agora, peraí. Reunido, equilibrado. Desequilibrado de forma nenhuma. Não tem como haver condições fluídicas para que o Cristo esteja presente. Mas, por exemplo, a gente, né, que está começando agora, para a gente adquirir, né, esse equilíbrio é adquirido com o tempo, como que é? Ou a gente tem pelo menos um pouquinho? Vamos lá. O equilíbrio é como Jesus disse, né? Orai e vigiai, para não cair em tentações. Eu acho que um grupo, família, eles têm que se preocupar um com o outro. Eles têm que entender que cada um tem suas dificuldades. Todo mundo tem que estar mais presente, né? Para ajudar. Então, essa harmonia, ela é por etapa. Ninguém é imediatista para dizer que vai evoluir da noite para o dia. É impossível acontecer isso. Mas nós temos que tomar ciência de uma coisa, né? A evolução virá, agora com os nossos esforços, mas também com as nossas acomodações, é impossível, né? Não tem como. Sim, sim. Isso me leva a lembrar de um acontecimento, seu Vandir, que eu tive quando eu tinha aproximadamente uns 17 anos de idade. 16, eu acho. Eu estava frequentando um centro espírita aí em Recife e eu me recordo que eu estava fazendo tratamento nesse centro espírita e esse irmão que me acompanhava, esse obsessor no caso, entrou comigo. E eu estava sentado numa plateia assistindo a palestra, não tinha muita gente, né? Mas essa pessoa que estava do meu lado, ela utilizou, acredito, dos meus fluidos e ela chutava a cadeira que eu estava sentado. Eu estava lá assistindo a palestra e de repente chutava a cadeira. E eu olhava para trás assim, eu olhava para um lado, não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Então eu fiquei assim, falando, nossa, agora, quando eu estava estudando essa matéria, eu estava lembrando do fluido daquele centro espírita, né? Que não devia estar adequado para permitir esse tipo de atitude de um espírito entrando e fazendo, atrapalhando, né? Então, a questão da vigilância na casa espírita, ela é fundamental, que as pessoas estudam tanto o livro de obsessão, as pessoas estudam tanto o livro dos médios, que quando vem a fase da obsessão, muitos caem, não tem vigilância. Então, o anjo de guarda, ele só consegue nos proteger se houver campo magnético favorável a ele. Sem campo magnético, é praticamente impossível um anjo de guarda lhe proteger. Por isso que, dentro dos processos de obsessão mais grave, o obsessor ele tenta adaptar o campo magnético para que ele influencie sobre a vítima. Mas se essa vítima se sustenta, é impossível essa adaptação. A adaptação vai ser com anjo de guarda. Mas quando não há uma sustentabilidade dessa vítima, claro que vai haver invasão do campo magnético daquele médium e leva ele a um estado de obsessão espiritual. Então, no mundo espiritual, as equipes mais perigosas e que os médios devem temer são as equipes de hipnose. Então, é uma sutileza, é uma inteligência para a prática do mal muito grande que pode, na realidade, arrastar muitos médios à queda, entendeu? Isso me traz uma lembrança do estudo dessa semana, Silvana, em que tem uma parte que a doutora Cristina fala ali, da quantidade de pessoas necessárias para manter um equilíbrio. Quando existem pessoas com um pensamento negativo
e que os trabalhadores têm que estar todos equilibrados moralmente para que haja esse equilíbrio energético fluídico do ambiente, não é? E aí eu me pergunto, por exemplo, nós somos um grupo agora de 6 pessoas, fora a Cíntia que está ali no Japão, né? Mas vamos abrir nossos trabalhos, vão entrar inúmeras pessoas, muitas delas um número muito maior do que o nosso, muitas delas ainda não vão estar com esse desenvolvimento moral que a gente do grupo está buscando alcançar. Como é que fica esse equilíbrio dentro desse ambiente? Olha, você tem o grupo base, né? Como nós temos o grupo base aqui. O grupo base é o grupo que tem que estar em comunhão, acordo com o mentor espiritual da Austrália, ouvindo seus conselhos. Então, o grupo base, ele vai dar o exemplo para aqueles que vão chegar. Mas se de repente o grupo base achar que eles podem misturar as ideias com aqueles que estão chegando, que não têm a mesma base, o grupo se perde. O grande problema é que o grupo se perde. Porque existe essa sustentabilidade de harmonia no Maria Cláudia durante 25 anos. É porque nós formamos um grupo base e os que vão chegando vão pegando o exemplo daqueles que já estão aqui há muito tempo, em termos de disciplina, em termos de conduta, de tudo. Então, isso facilita muito o nosso trabalho, porque nós temos vários espelhos que eles podem se espelhar, né? Entendeu? Coordenadores, né? administrativo, formato, tudo. Então, é aquele padrão que a doutora Cristina diz, ó, esse aqui é o padrão que eu quero. Então, vocês vão ter aí várias pessoas que vão dar várias sugestões dentro do princípio daquilo que elas entendem que é o espiritismo. Mas dentro daquilo que vocês estão entendendo, vocês vão dizer mais não do que sim, pessoal. É verdade, mais não do que sim. Porque o que eu vejo aqui de chegar pacientes dizendo que é espírita e trazendo cada ideia louca e querendo implantar aqui dentro, e nós não aceitamos isso de jeito nenhum. Não aceitamos porque nós temos uma base. Aí muitos desses pacientes, às vezes, ficam chateados e vão embora. Por quê? Ele quer abalar a base, mas a gente não deixa a base de sustentação de todos os trabalhos, tem entendimento doutrinário, são orientados por métodos espirituais. E como é que eu vou introduzir outro tipo de coisa que não tem nada a ver com a medicina espiritual, nem com o seu Allan Kardec? Então, você vai encontrar inúmeros espíritas, e infelizmente não é deixando de ser indulgente com eles, inúmeros espíritas dono da verdade. Mas quando você vai para a prática, quando você vai para a razão, dentro da codificação, não tem nada a ver aquilo que ele está dizendo. Entendeu? Eu me lembro um fato que aconteceu aqui, que eu considerei um fato muito, muito grave de um médico que fez o curso de medicina e ele queria trabalhar da forma dele, né? E a médica disse, olha, não pode ser trabalhado da sua forma, porque a sua forma aí ela é muito perigosa. O que o senhor faz lá na instituição é de alto risco. E esse médio, pessoal, ele amarrava um fio terra na cintura e colocava na tomada para aplicar um passe. Olha a loucura. E a casa espírita permitia que ele fizesse isso. A médica disse, olha, se essa corrente da tomada for por negativo, o senhor morre e mata quem está perto do senhor. E ele não aceitou isso. Ele queria trabalhar da mesma forma aqui dentro. Então, eu não vou ficar mais aqui, porque não estão aceitando o que eu vou fazer. Me diga uma coisa, aonde é que um fio ligado à cintura de um médium, numa tomada lá, pegando no terra, vai livrar esse médium de eletromagnetismo negativo? Não tem fundamento científico nenhum. Então, por isso que vocês vão encontrar muitas dificuldades, não é com católico, não é com evangélico, não, pessoal. É com a cabecinha de muito espírita que nunca estudou ciência e quer ensinar ciência, né? É interessante. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Pode, cara. Na realidade, as perguntas que eu estava em mente, uma a Samila fez e essa que o Chico fez agora,
sobre a compensação fluídica. Silvandi, é porque assim, que o Chico falou, nós somos em pequeno grupo e a gente talvez vá receber uma quantidade maior de pessoas do que nós somos, esse grupo base, né? Junto com a gente, existe uma quantidade maior de desencarnados que estão trabalhando com a gente, assim, que dá sustentabilidade a essa base nossa? Assim, Dr. Fernandes e mais a equipe espiritual? A equipe de todo médico espiritual, que é designado para um país, para uma região, ele leva com ele 4.000 espíritos. Olha a quantidade. Esses 4.000 compõem o setor interno, que são 2.000 entidades trabalhando, e o setor externo, que são mais 2.000, né? Que a gente chama de socorrista externo. Uhum. Então, essa equipe é enorme. E no transcorrer desse trabalho aí, eu estou vendo que vai aparecer mais receitista aí na Austrália. Pode se preparar. E no transcorrer do trabalho, os médicos vão observando os receitistas que têm essa aptidão e esse compromisso aí com o Chico, entendeu? Mas a equipe é enorme. A equipe, todo hospital espiritual é composto por 4.000 espíritos. Fico mais tranquila, né, Chico? Eu também, eu estava pensando aqui, o exemplo que ele estava dando, né? Se tem, por exemplo, 100 necessitados, né? A gente precisa ter pelo menos 150. Eu Isso falei, que eu meu pensei, Deus. falei, gente do céu, a gente não vai poder atender mais de 4 pessoas na nossa reunião. Não, a instituição é grande, eu já cheguei a visitar ela, pessoal, mas é importante a gente lembrar, onde a doutora Cristina fala ali, que existe a transmissão fluídica, não é? Ela entre muitas delas, às vezes, bilhões de quilômetros de distância da gente, e nós que temos que absorver essa transmissão fluídica e mantê-la. O que isso quer dizer? Quando a gente está lá no campo, no trabalho, a gente vai lidar e vai ficar de frente com inúmeras pessoas. Cada uma delas vai vir com uma história ou vai vir com uma energia particular. A gente não pode absorver. Vão ter pessoas que a gente vai encontrar que vão ter acabado de fumar do lado de fora da instituição, vão estar fedendo a cigarro, e nós não vamos poder levar o pensamento ou desviar o pensamento e dizer, olha, nossa, é um viciado. Entendeu? Porque isso quebra essa sintonia fluídica que a gente vai estar recebendo dos médicos espirituais. Então, é muito importante que acho que essa aula foi de uma tamanha lição que a gente ainda não parou para identificar quão grande os ensinamentos que foram passados nessa aula. Porque a gente tem que realmente destrinchar cada uma das observações que a doutora nos traz ali. Sim. Verdade. Com isso, seu Vandi, querido irmão, deixa eu contar então uma história do que aconteceu essa semana, né? Para que as nossas irmãs saibam também o que esse trabalho vai até nós chegarmos naquele ponto de moralização que a gente busca. Como o senhor diz, não é uma coisa que você alcança, né, de imediato, é um trabalho que é feito aos poucos. A gente teve um atendimento nessa semana de uma irmã que estava necessitada, é uma vizinha da gente aqui, e a gente fez uma ficha dela, foi por isso que eu digitei toda aquela ficha, mandei para vocês, para que vocês pudessem também fazer a ficha de vocês, né? E a gente fez essa ficha, e aí eu passei para o seu Vandi, para que, explicando o que era, o seu Vandi já nos deu a informação do que poderia ser, né, o tipo de espírito que poderia estar causando o que estava causando com ela, né? E aí, queridos irmãos, durante a noite, essa pessoa veio aqui em casa, entendeu? E eu senti essa presença dessa pessoa, e eu cheguei ainda a colocar o eletrodo de bulbo, não é? Só que quando eu botei o eletrodo de bulbo, eu até falei para o seu Vandir, eu botei o eletrodo de bulbo,
eu vi as imagens, a projeção dessas pessoas. Essa pessoa chegou para mim e falou, olha, eu vou embora, mas eu volto. E aí eu me acordava, eu dormia e acordava. Era bem assim, a noite foi bem conturbada. E aí eu passei para o seu Vandir, o seu Vandir me explicou. Se eu quer dar um update, uma atualização com relação a isso, se eu já tenho ou não? A esse atendimento? Que os processos de HE e CMHE são os mais complexos, né? Porque, principalmente, as entidades CMHE, às vezes, ele pode acompanhar o médico que assumiu esse tratamento. E aí é muito complicado. O médico tem que ter condições, tem que ter assistência para investigar logo. Ou então, esse CMHE, ele pode usar dentro de um próprio lar um instrumento contra o próprio médico. E os médicos têm que ficar atentos a essa situação. Porque caso isso aconteça, eles vão ter que fazer essa evocação. Porque a gente sabe que são entidades de um teor de ódio muito grande. E esse ódio é impulsionado por entidades, né, que comandam esses grupos. Então, no caso de Chico, ele foi atacado, acredito eu, pelo CMHE, dessa pessoa que estava doente, mas que ela provavelmente tinha um HE lá comandando tudo, né? E esses espíritos, eles sabem, né? Olha, ali tem um instrumento que pode te evocar. Então, neutraliza logo esse instrumento, perturba, porque senão você vai sair desse ciclo aí de perseguição. Então, como Jesus dizia, né? Assim na terra como no céu. Porque se um traficante ele se acha ameaçado, ele vai e mata aquela pessoa. Então, a mesma coisa acontece no mundo espiritual, quando alguns espíritos eles se sentem ameaçados e sabem que vai ser evocado. Então, de todas as formas, ele vai cercar o médium e vai fazer a evocação para prejudicá-lo. Então, antes que isso aconteça, a gente faz logo a evocação. E é interessante, não sei se vocês sabem, queridos, mas a nomenclatura que é o hospital, a definição que o hospital criou, né, para classificar os tipos de espírito. Então, HE, você sabe o que seria o HE? Algum de vocês já chegou a ter esse contato com essa informação ou não? Eu acho que vocês passaram numa das primeiras aulas, mas eu não lembro. Eu também não lembro o que é. Só HE é a hipnose espiritual. Né? Então, eles são espíritos que causam hipnose, que é o que o Vandir estava falando. O CMHE, no caso, são espíritos que às vezes são até hipnotizados por essas entidades ou que trabalham junto com elas e que, né, fazem esse trabalho subsequente. Né? Na maioria dos casos, o HE tem realmente que ser levado ao mundo transitório, porque é muito difícil você chegar a convertê-lo, a mostrar a ele o caminho errado que ele está cometendo há anos, né? Há centenas de anos. Me corrija se eu estiver errado, seu Vandir. Porque no livro dos Espíritos, quando trata da escala espírita, dizem que existem espíritos que têm a proporção do mal, que faz o mal pelo simples prazer de ver as pessoas infelizes. Então, quando trata desse assunto na escala espírita, aquilo ali é o HE. Eles não têm nenhum vínculo com vocês, são opositores do cristianismo e do Cristo. Então, é o que Jesus chamava de falanges, entendeu? Falanges, falar HE naquele termo de Jesus era falanges, entendeu? Então, essas falanges do mal são espíritos que ele utilizou a inteligência dele na prática do mal e vai utilizar. Por isso que existem grupos, principalmente de entidades, que aceitam a hipnose deles e, em troca disso, esse grupo ele cresce, porque são verdadeiros escravos mentais dessas entidades. E aí eles ensinam todos os tipos de técnicas para matar sua própria vítima, né? Porque ele era uma lei de causa e efeito que agora se tornou-se um CMHE orientado, né? Que existe a lei de causa e efeito que ele age por si próprio. Então, ele tem limitações. Mas quando você pega uma lei de causa e efeito, que é um CMHE, ele é orientado para buscar o seu ponto mais fraco na família e derrubar todos eles. E aí é importante que vocês saibam, né? Porque a gente vai experienciar a gente vai ter essas experiências. Quando nós começamos a
auxiliar, esses CMHs vão visitar nosso lar. E a gente tem que estar moralmente equilibrado e saber lidar com a situação com equilíbrio, né? Sempre buscando o auxílio dos médicos espirituais, que, por sinal, para falar para vocês, eu venho acompanhando essa irmã da gente. Ela, ontem à noite, ela conseguiu já dormir melhor, coisa que ela já não vinha acontecendo há muitos anos, há muito tempo, aliás. Algumas das patologias que ela estava tendo, ela estava tendo dormência na perna, né, ela estava tendo a dor na nuca, que é bem aquela aula que a gente teve na semana passada, em que aquele tipo de obsessão que inicia no timo, faz a ligação com o bulbo e aí transmite para os reflexos condicionados e acaba tirando a energia e a força, né, do joelho, da perna, e já estava bem assim, bem espalhado para ela, né? Mas a gente está conseguindo auxiliar. Então, Wandy, posso fazer uma pergunta? Pode sim. É igual o Francisco falou, né? Sobre o ambiente familiar, né? Quando a gente está no nosso lar não é protegido também? Olha, a proteção do nosso lar está de acordo com todos os membros da família. Então, se ali tiver um instrumento muito negativo, vai atingir os demais. A gente vai formar ali uma nuvem fluídica muito pesada, muito negativa. É como se você acendesse uma fogueira dentro de casa e não tivesse máscara nenhuma para se proteger da fumaça. Então, todos vão ser atingidos. Se você tem uma família dentro de uma harmonia, esse lar tem uma proteção enorme. Porque algumas pessoas dizem assim, olha, mas a minha família ela é desorganizada, só eu sou equilibrado, mas eu sofro as consequências dentro daquele lar. Você não consegue deter a ação fluida. Você consegue até deter o espírito com a prece. Mas o fluido, na Gênese, vem falando que ele tem o poder de penetrabilidade. Já os espíritos não têm esse poder, ele não vai penetrar dentro de você. Mas uma ação fluídica, né, ela passa e rompe a barreira do periférico, atinge os órgãos internos e você se sente mal. Então, se as famílias elas buscarem a harmonia dentro de casa, então a presença do anjo de guarda, eu tenho certeza que é diária. Mas sem essa harmonia, o que vai ocorrer? É o que Kardec fala na Revista Espírita. Ele diz assim, só existe mosca onde há sujeira. E o que é a sujeira? Os nossos pensamentos. Obrigada, seu Wandy. É que muitas vezes, quando ou eu chego em casa, ou como meu marido chega em casa, eu sinto que às vezes fica do lado de fora, né? Que não adentra dentro de casa. De vez em quando, eu sinto. Assim, fora assim, o cheiro de cigarro. Fica um cheiro muito forte dentro do nosso quarto. Portanto, uma vez meu marido falou, você está sentindo cheiro de cigarro? Eu falei, não. Mas aí quando eu desci para a cozinha, eu senti. Eu falei assim, agora eu não sei se está aqui dentro ou aqui fora, né? Porque quando eu fui para fora, eu também senti. Nós temos que também, Cíntia, entender, morar em apartamento. Eu até ouvi um caso ontem que foi contado na Itália, né? Que a menina via vultos dentro do apartamento. Mas esses vultos não eram do apartamento dela. Era de alguém que estava obsediado em algum bloco do apartamento ali. E como ela era vidente, ela via essas entidades transitar dentro do dela, mas não tinha nenhuma ligação com ela. Então, é muito complicado, porque a questão do apartamento, para a espiritualidade superior, é uma residência só, todo mundo morando junto. Olha o campo magnético pesado. Pesado. Então, quando ele diz assim, olha, uma residência é um campo magnético individual. Quem vai formar o campo magnético é você. Mas um apartamento, um edifício com 20 andares, então ali é um bloco energético só. Se tiver um obsediado ali e uma equipe de 5 ou 6 entidades, ele perturba todos os apartamentos, porque ele está dentro de um ciclo vibratório só. Obrigada, A única que se salva da lista dos membros desse
essa aula aqui é a Cíntia, que mora em casa, né? Aqui a gente mora tudo em apartamento. E ela, Nossa, por isso que ela sempre eles ficam lá fora, né? Mas se fosse num apartamento, ela ia sentir insônia, dor de cabeça, irritabilidade, entendeu? É muito complicado. Esse estudo para a gente parte para apartamento é complicado. É porque no apartamento, nos apartamentos que eu morei, nossa, seu Vandir, era difícil, viu? Sentia muita presença, eu andava muito irritada. Minha filha, nossa, é diferente. Bem que o senhor falou mesmo. agora eu entendo o porquê de algumas coisas. O primeiro lugar que a gente morou aqui, o, o apartamento era de frente, o apartamento de frente do nosso é uma senhora que é alcoólatra, o filho dela também é usuário de droga, alcoólatra também, e acho que foi um dos momentos mais conturbados assim que a gente viveu. E hoje entendo um pouco porque, além dos nossos problemas pessoais, né, vinha um pouco. Samula. Vê só, Samula, se você mora num apartamento e alguém consome droga, você vai ter dor de cabeça constante, pressão na região do bulbo, porque onde existe droga, existe entidade hipnótica. E essas entidades hipnóticas, ela vai induzir a depressão e ao suicídio nesse bloco de apartamento, entendeu? Então, isso é muito grave, porque se, por acaso, você mora numa residência e do outro lado da rua alguém consome droga, isso não atinge a sua residência em nada, entendeu? Isso é um campo individual. Ele formou lá, mas você não tem nada a ver com isso. Mas quando se trata em apartamento, a gente percebe que atinge as crianças, entendeu? O consumo de droga ali atinge o sistema nervoso da criança, porque essas entidades hipnóticas, ela pode absorver a droga do usuário para hipnotizar as outras entidades que estão ali sob o seu jugo, entendeu? A complexidade nisso, isso é muito grave. E, às vezes, as pessoas têm enxaqueca, enjoo, a dor de cabeça, e a gente pergunta aqui, você mora em apartamento? Moro. E como é esse bloco lá de apartamento? O consumo de droga é muito grande. Está explicado. Então, ali é melhor você procurar outro apartamento, porque isso não dá, não. Nossa. O senhor falando agora me veio a pior fase de enxaqueca da minha vida foi na época de faculdade. E eu morava num prédio que a maioria, tinham poucas famílias, assim, mas grande parte estudante, né? E faculdade não é muito aquela coisa boa, né, com relação a isso. E foi a pior época que eu tive de enxaqueca, de ir muito para o hospital, de ficar muito com a mão dormente. O senhor falando agora, me veio isso. Sim, e eu já morei em apartamento também, era um lugar, um prédio não era bom, que é o que o seu Vandir falou, eu sabia que tinha gente que usava droga, eu sabia que tinha alcoólatra, tudo. Eu cheguei a ver entidade dentro da minha casa. Eu não fiquei muito tempo lá, foi muito ruim, na verdade, mas eu cheguei a ver coisas, eu acordei, levantei e vi coisas assim dentro da minha cozinha que você olha e fala, não tá acontecendo isso. Era pesado. Fora que a gente sente que está sendo observada, né, Sheila? Terrível, uma coisa terrível. Exatamente assim. Às vezes eu sentia a presença do meu lado da cama, assim, era muito ruim. Isso, isso mesmo. Sente vigiada, né? Igual assim, igual não sei como que é na Austrália, né? Mas aqui no Japão, o cemitério, né? Não é só um local só, né? Existem vários pontos no Japão inteiro, igual onde eu moro aqui. Existe tipo assim, uma área de família, né? De cemitério. Depois vai na outra esquina, tem mais um. Eu não sei como que seria o campo vibratório desses lugares, mas eu só passo perto, abaixo a cabeça e vou. Porque se eu ficar olhando, parece que tô vendo um monte de gente, sabe? É muito. Tá vendo? Oi, seu Vandir? Não parece, você tá vendo. Você tá É, seu Vandir?
Parece não, né, Solange? Ah, quem me dera que parecesse, mas não parece. Que às vezes não é assim igual no Brasil, né? Que é um lugar específico só para quando alguém desencarna, mas aqui não, são vários pontos, né? Então, assim, muitas vezes eu passo, abaixo a cabeça, o meu marido está passando de carro, não tem como desviar, né? Aí eu abaixo a cabeça porque parece que eu estou vendo. Então, ai, nossa, uma coisa muito estranha. É interessante porque toca nos pontos de espíritos mais condensados, né? Que se acotovelam praticamente no ambiente que se encontram, né? A gente sabe a população do Japão como é grande com relação ao espaço físico que eles têm lá. Mas isso denota pra gente que não é o fato de ter um país de primeiro mundo que aquela população vai ser de primeiro mundo, não é? Somos todos digamos assim, viajantes do planeta de provas e expiações, transitando na primeira fase para a regeneração. É porque um exemplo, igual o Francisco está falando, quando eu fui para um parque passear um pouquinho, eu e meu marido, a gente foi para um parque, eu falei assim para meu marido, nossa, que estranho. Esse local que a gente está, esse local, era bonito o local, né? Eu falei, nossa, eu estou me sentindo tão apertada. E eu estava num lugar aberto, o parque, né? Eu falei, parece que eu estou sendo vigiado. Eu falei, você não está sentindo, amor? Ele, não. Eu falei, nossa, parece que está cheio de gente aqui. Na hora que eu fui andando, na hora que eu olho para o outro lado da árvore, uma árvore grande, eu vejo um monte de... Era um cemitério ali. Eu falei, por isso. Eu falei, amor, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Ui, não tava bom, não. Não. Eu falei, pelo amor de Deus, amor, vamos sair daqui porque não tá bom. Por isso que eu falei, eu não tava sentindo legal. Eu falei, nossa. E um lugar aberto, eu tava me sentindo apertada ali. Parece que eu tava vendo um monte de espíritos ali. Eu falei, nossa, mas não é coisa da minha cabeça, né? Na hora que eu fui andar, vi uma árvore grande, bonita, na hora que eu olho para trás, um cemitério. Eu falei, nossa. Cemitério, ó, velho. Que passeio, hein, Cíntia? Imagina. Nossa. Na hora, seu bandido, eu saí, nossa, eu falei, vamos embora, não quero ficar aqui, não. É diferente, Nossa, né? eu não sei o que ia ser de mim se eu visse essas coisas, porque eu sou tão assustada, não sei se porque aqui na Austrália tem muito bicho, eu presenciei muito bicho, e fico com muito medo. Eu falei, eu ia morrer de medo, porque esses dias eu levei um susto com um brinquedinho da minha filha que estava embaixo da cama, um negócio verde, que era um dinossauro de plástico. Vocês não têm noção. Se eu ver o negócio, eu caio duro. Às vezes não é legal, não, viu? A sensação é o que a Cíntia falou, às vezes a gente se sente bem mal, na verdade, quando você vê alguma coisa. Vê ou sente uma presença, depende, o professor Vandir vai falar isso, depende da energia daquela entidade que está presente também, né? No caso do médium, no caso de Cíntia, ela entrou no campo magnético que a gente chama de, na primeira dimensão desse espírito desencarnado, né? Quando você entra, você sente uma superpopulação. E você não vê ninguém, mas parece que as pessoas estão batendo em você e você está sendo pressionada, mas a dimensão existe, existe. Como o médio, né? A palavra médio significa meio, né? Então ele está entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele tem essa ligação muito forte entre o mundo material e o físico. Ele sente agora só o mundo espiritual. Então ele sente que está sendo pressionado por aquele campo magnético. E quando ela olhou para trás, era um cemitério. Então a ficha dela caiu. Esse território não é meu de jeito nenhum. Eu invadi o território do Deus. Entendeu? Então, isso acontece porque os espíritos que estão ali perceberam que estavam perdendo ali capacidade fluídica. Por causa de quem? Por causa de uma médium. Então, quando eles perdem essa capacidade fluídica, eles se sentem enfraquecidos. A tendência dele é causar qualquer sintoma em você para você sair do espaço dele. Ele não quer você ali. Então, quando você sai, você se sente bem.
e ele também se sente melhor porque você não está levando energia nenhuma dele. E é possível também, seu Vandir? Desculpa, pode falar. Não, só citando. Seria o mesmo caso, assim, que a doutora Cristina comentou de hospital? A mesma coisa, no caso dele. É hospital material, né? Do hospital material, porque você vai para um hospital material, olha, velório, hospital material, essa coisa toda, locais que tem bebida, são os piores locais para os médicos, porque é uma dimensão muito pesada, né? De sofrimento, de dor, de lamentações ali, e quando você entra nessa dimensão, você como médico, você sente até uma depressão parcial naquele local. Você se entristece e, de repente, você sai dali e seu humor volta ao normal. Então, significa que você entrou na dimensão totalmente negativa desses espíritos. Ufa, Cíntia. Voltei para você. Tá. Seu Vandir, também, né? É possível, quando a gente sai desses locais, alguma entidade vir com a gente? Porque quando eu saí desse local, nós entramos no carro, eu senti que tinha entrado junto comigo. Isso é possível? É possível porque o campo magnético ele tem força de atração. Mas só que ele foi atraído por você porque alguma dor ele estava sentindo. E quando se aproximou de você, a dor diminuiu. Eles não sabem explicar por quê, por causa do grau de evolução deles, né? Então, se eu tivesse doente, me aproximasse de Cíntia e melhorasse, eu ia atrás dela, eu queria nem saber. Eu faria isso. Entendi, seu Vandir. Cíntia Panadol. Vai ficar com um apelido para você, Cíntia Panadol. No lugar do espírito, eu faria isso. Você ia ficar irritada, você ia ficar nervosa, mas na cabeça dele, não. Essa senhora aqui, eu fiquei boa perto dela. E por que ela está mal? Ele não consegue explicar isso, entendeu? E com um determinado tempo, o seu anjo de guarda chega e explica a eles, olha, não é preciso você ficar aí para você ficar bem. Eu vou chamar seu anjo de guarda para levar você para um internamento. Então, eles aceitam. Mas só acontece mais isso com a entidade que está sofrendo mesmo. Sofrendo dores, eles fazem isso. Eu entendo o posicionamento deles. Tá, obrigada, seu Vandir. Diz os bons amigos que o seu Vandir gosta de criar apelido para as pessoas. Eu também sou assim, meu pessoal. Eu não ligo, não. Você quer com carinho. É mesmo, aqui não tem um. Vamos lá. Mas às vezes, que nem não sei, o Chico, né, que tem mais conhecimento, tem mais estudo, enfim, ele sabe que o que ele sentiu foi um ataque, foi alguma coisa referente, né? Agora, por exemplo, o meu caso, né, que eu falei com o senhor essa semana, das minhas dores nas costas, eu já venho tempo já com dor, mas até ficava, não, mas é uma dor física, né? Sei lá, esforço, é carregar a criança. E daí até meu marido falou, né? Daí que eu fui falar com o senhor, ele falou, mas de repente você não pode estar sofrendo algum ataque, né? Assim, como a gente, uma leiga, né, praticamente, distinguir o que é uma dor física aqui de uma dor que nem enxaqueca. Enxaqueca, para mim, a vida inteira, eu achava que era, comia alguma coisa que não fez bem, é o emocional, é mil coisas, né? Nunca pensava a respeito, né, disso. Tem pessoas, até conversei, o Chico conhece a amiga da Michele, que é madrinha da sua filha, Chico. Ela comentou que tem dores de cabeça frequentemente, né? Aí eu comecei a perguntar um pouco para ela, porque ela falou, eu me adaptei, eu me acostumei com a dor e tal. Só que daí eu sabendo um pouco hoje, né? Daí eu fiquei meio que perguntando, mas isso, mas aquilo, tal.
E às vezes as pessoas acabam se acostumando com aquilo, porque, é isso, não é mais nada, faz parte da minha vida, dor de cabeça. Como distinguir, né? É fácil, é fácil. Quando você tem uma dor e a medicação é anulada pela influência, então ficou a influência. Então essa dor, ela é causada por uma presença. Porque fluido, a ação fluídica, ela não dói. A ação fluídica você vai sentir um incômodo. Mas uma ação fluídica com a presença de uma entidade, ela vai potencializar a dor e anular a medicação. Então, como eu sei que eu estou com um problema espiritual, uma dor de cabeça, por exemplo. Então, se eu for usar minha sensibilidade, eu vou entender que existe uma ação de um espírito. Se eu for partir para o corpo físico, então eu tomei uma medicação. A medicação não passou a dor de cabeça. Então, tenho dúvida, é espiritual. Então, toda dor que ela não vem ser resolvida com medicação, ela é espiritual. Uhum. É só um depoimento, na verdade. Eu sofria de enxaqueca, de ter que tomar remédio na veia. E eu não sei mais, desde o momento que eu entrei numa casa espírita buscando tratamento por outro tipo de problema, eu não sei mais o que é ter uma enxaqueca de tomar remédio na veia. Só para deixar claro que realmente, principalmente acho que enxaqueca, né, seu Vandir? É um tipo de doença que normalmente é espiritual. Mas a dor que você sentia aí, ela era uma aglomeração fluídica na parte neurológica. Nossa, era terrível. Quando você começou a tomar o passe, então o que acontece? Isso foi diminuindo a intensidade energética, até chegar à normalidade. Isso também não quer dizer que um dia ela não volte, certo? Sim, Pode sim. voltar. Pela sensibilidade sua, porque provavelmente você tem sensibilidade na área neurológica. Então, essa sensibilidade daí, quando o fluido ele é bastante negativo, ou quando o médio ele é bastante estressado, então eles têm essas crises, tá entendendo? O sonambulo também, eles têm essas crises porque passam muito tempo sem entrar em transe. E depois que ele entra em transe, as dores se resolvem. Aí, se você entrou ali naquela casa espírita e alguém aplicou um passe, então foi diminuindo até resolver o problema. Uhum. E fez muita diferença, viu, seu Vandir, na minha vida. Nossa, um divisor de águas, eu posso dizer. Graças a Deus. Graças a Deus.